Queridos irmãos, não é exagero, né, afirmarmos que este é o texto mais conhecido das Escrituras Sagradas. Sim ou não? Talvez o texto mais amado por muitos cristãos também. O texto mais, o texto predileto de alguns. Este é o texto, alguns dizem que é o coração das Sagradas Escrituras. Penso também que este é o primeiro texto que nós memorizamos quando nós nos convertemos. E, por tanta familiaridade com o texto, nós corremos o risco de perder o que há de profundo, o que há de tão verdadeiro no texto, nessas preciosas palavras. Contudo, este verso ele traz um conteúdo que é maravilhoso, um conteúdo que é de grande monta para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração. Ele é mais do que um resumo. Ele é o maravilhoso Evangelho de Cristo Jesus. Na realidade, o texto é um extrato concentrado de todo o Evangelho, da mensagem da graça de Deus. Esta é uma palavra linda, esta é uma palavra maravilhosa. Evangelho. O que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus? Esta palavra Evangelho significa boas novas. O Evangelho eram as boas notícias dos eventos do momento. Talvez alguns hoje terão uma boa notícia, porque o seu candidato ganhou. É verdade? Talvez outros vão ficar assim tristes, porque o seu candidato não ganhou. A competição ela é assim, um ganha, o outro perde. O Evangelho era uma boa notícia que era transmitida. Por exemplo, o Evangelho da vitória do exército. O exército mandava o seu arauto para a sua cidade, dizendo: nós ganhamos a guerra, estamos todos vivos, estamos voltando para casa, para os nossos filhos, para as nossas esposas. E aqueles que recebiam a boa notícia estavam recebendo um evangelho. Havia outros evangelhos, mas não era só isso. A boa notícia, ou o evangelho, transformava a vida daquele cidadão, alegrava o coração daquele que ouvia os fatos novos. E aqueles fatos novos requeriam uma mudança completa de atitude. Então, desta forma, o evangelho, ele é de fato a notícia de que Deus, para chegar até nós e nos levar até Ele, este é o evangelho. O evangelho não é um conselho do que nós devemos fazer para chegar até Ele. O evangelho é a notícia daquilo que Deus fez para que nós tivéssemos acesso ao trono de sua graça. Então o evangelho, de fato, ele é o evangelho da graça de Deus. E que notícia é essa tão maravilhosa de Deus para nós? João 3,16. Um extrato concentrado do evangelho. Nem tudo que é importante, na realidade, sobre o evangelho está contido, está mencionado em João 3,16. Por exemplo, a glória de Deus não está aí revelada explicitamente em João 3,16. A eleição do seu povo, a predestinação, o chamado eficaz, a regeneração, a justificação. Vamos encontrar esses assuntos em outros textos. Mas neste texto há o essencial para que possamos compreender qual é a boa notícia, qual é a boa nova de Deus para nós. E que o Senhor, então,
desperte o nosso coração novamente para João 3,16. Amém? Desperte o nosso coração para a imensidão, grandeza, importância, seriedade, para o esplendor dessa suprema verdade revelada em João 3,16. Que ele torne esse verso real para nós. Que o Senhor Jesus nos dê um sabor espiritual renovado. Por que eu falo isso? Que à medida que a gente vai ficando velho, né, a gente vai perdendo o sabor, sabia, Lucas? Sabia não, Lucas? A gente vai ficando assim, a gente chega ali na vitrine do açougue, né, tentando lembrar assim, de alguma memória afetiva em relação a determinada comida, né? Verdades espirituais maravilhosas de João 3,16. Primeira verdade, queridos irmãos, Deus é eterno. Deus é eterno. O texto começa, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16 começa com Deus. O texto de João 3,16 está afirmando que existe um Deus, mesmo que muitos digam não à existência de Deus, e como tolo, insensatos que são, dizem não a Deus. Não podemos nos apressar diante da verdade de que Deus é eterno. Então pense um pouquinho, pare comigo, proclame para você mesmo, fale para o seu coração, há um Deus, existe um Deus, e este Deus é eterno. O mundo foi criado por este Deus, que é eterno. A primeira expressão do Evangelho de João, que nós já caminhamos nela. No princípio, era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. O mundo foi criado por esse Deus. Todas as coisas no universo dependem dele. Tudo. Todas as coisas são preservadas, sustentadas por esse Deus que é eterno. Porque antes da matéria vir a existir, Deus sempre existiu, sempre houve Deus. Tudo que o Senhor Jesus fez, a forma como viveu, as palavras que ele disse, estavam absolutamente saturadas com esta verdade de que Deus é eterno, ou seja, a existência do seu Pai, a existência, a presença de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus era teocêntrico. Nós, seres humanos, somos criados à imagem e conforme a semelhança desse Deus, que é o Criador, sustentador, eterno de todas as coisas. Temos que ter essa consciência, e se temos essa consciência, o senso de justiça, a capacidade, de aprender coisas espirituais, que nós conseguimos comunicar uns com os outros, sentimos alegria, tristeza, prazer, que nós criamos, recriamos, produzimos, amamos e muito mais, tudo isso porque Deus é eterno e nos fez a sua imagem e semelhança, porque há um Deus. E todos nós somos criados por Ele e para a glória dEle. Isaías 43, verso 7, diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Queridos irmãos, há um Deus, e o sentido para a minha vida, e para a sua vida, só se torna completo quando nós caímos diante dessa realidade de que existe um Deus. Quando nós quedamos diante desse Deus, quando nós conhecemos de todo o coração e refletimos a sua glória com toda a nossa empolgação em tudo que fazemos. Amém? Há um Deus que é eterno. Primeira verdade. Segunda verdade. O Filho unigênito é eterno. Qual é a primeira verdade, irmãos? Deus é eterno. A segunda,
o Filho unigênito é eterno. O texto diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esta é outra realidade impressionante. Ou seja, Jesus nos ensina, o texto sagrado nos ensina que Deus tem um Filho, e esse Filho é unigênito. Para os islâmicos, isso soa como uma blasfêmia. Eles dizem que se isso é verdade, Deus deve ter tido, então, relações sexuais com um anjo ou com alguma mulher. Não cabe esta realidade espiritual na cosmovisão islâmica. Isto é, de fato, surpreendente para nós. Deus tem um Filho unigênito. O primeiro e o único Filho. O primogênito e o unigênito do Pai. Pense sobre isso por um momento. Nós não podemos correr sobre João 3,16. Não, nós perdemos as grandezas, as preciosidades de João 3,16. E aí nós assumimos, muitas vezes, conceitos que não são cristãos. Nós estamos diante de uma realidade maravilhosa para a nossa salvação. Salvação da perdição eterna. Qual é esta realidade, pastor? Deus tem um Filho unigênito, e esse Filho unigênito, Jesus, é eterno. E chamando Jesus de unigênito, Deus está distinguindo de todos os outros seus filhos. Nós não somos filhos da mesma forma que Cristo Jesus. Os anjos são chamados de filhos de Deus. Jó, capítulo 1, verso 6, diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também entre eles o capiroto. Estava lá, prestando contas para Deus. Os anjos são chamados de filhos de Deus, pelo fato de terem sido criados por Deus. Nós também somos chamados filhos de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos, Abba, Pai. Ou seja, nós, os crentes em Cristo Jesus, somos também filhos de Deus. Filhos por adoção. Mas a expressão unigênito significa o único filho gerado. Não é um filho por criação ou por adoção, mas um filho por geração. Jesus é o eternamente gerado do seu Pai. E este fato é algo que está infinitamente além da nossa capacidade de compreensão. E para nos ajudar a compreender o assunto, nós recorremos aos credos ecumênicos da igreja cristã. Então há um credo chamado Credo Niceno, produzido em 325 depois de Cristo. E ele diz assim: creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram criadas. O que nós estamos pensando juntos nesta noite? Que Deus tem um Filho, eternamente gerado dele mesmo. E esse Filho é Jesus Cristo. E esse Filho não é um outro Deus. Ele é o próprio Deus. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Deu um nó aí na sua cabeça? Peça ao Senhor, Espírito Santo, tem misericórdia, desata os nós. Cristo, Ele é o Filho unigênito e eterno de Deus. Ele tornou-se carne, Ele habitou entre nós, contudo, sem deixar de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus sempre existiu com Deus, Ele encarnou-se, Ele viveu entre nós, Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, sem jamais deixar a sua gloriosa divindade. Você não se alegra com isso? Hebreus, capítulo 1, versos 3 e 4. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, nunca houve um tempo em que Jesus não existisse. Jamais houve um instante em que Deus Pai não tivesse gerado o Deus Filho. É uma economia intratrinitariana. Não fossem ambos unidos em amor, nessa personificação de Deus, o Espírito Santo. Então, o Filho de Deus é a imagem ou o conceito eterno que Deus tem de si mesmo. Ele é a imagem, Ele é o resplendor do seu Pai. Para que nós pudéssemos conhecer quem é Deus, nós precisávamos de Cristo Jesus, para refletir Deus para nós. A glória de Deus brilhou na face de Moisés no Antigo Testamento, e é uma glória que desvaneceu, uma glória que era perdida, que foi perdida. Lembra disso? Moisés colocava um véu na face, porque o povo não conseguia olhar para ele, mas ele acostumou a usar aquele véu e ficou de boa. Mas a glória já tinha se apagado há muito tempo. Porque em nós, humanos, a glória divina, ela se esvai. Mas em Cristo Jesus, a glória permanece. Ele é o único que tem capacidade para reter a glória de Deus. E Ele revela esse Deus para nós em amor. O Filho de Deus é essa imagem, é esse conceito eterno que Deus tem de si mesmo. É a imagem que Ele tem de si mesmo. Ela é perfeita, ela é plena, ela é completa. E eu tenho que pregar mais alto que a torcida. Amém? Aleluia. A torcida ali deve ser... Cruzeiro, está jogando? O Filho de Deus é coeterno com o Deus Pai. Ele é igual ao Pai em essência, em glória. Então, entre o Filho e o Pai surge eternamente essa comunhão de amor pessoal, infinitamente santa. Em outras palavras, o Verbo eterno é o Filho unigênito e coeterno com o Pai, existindo em perfeito amor, em deleite mútuo. Alguns chamam de a dança da Trindade. É o relacionamento do Pai, do Filho e o Espírito Santo. João 3,16, nós aprendemos que Deus é eterno, mas aprendemos também que o Filho unigênito é eterno. Terceira verdade dessa noite, o amor de Deus é eterno. Aleluia! Glória a Deus! O verso 16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Queridos, a grande mensagem que percorre toda a Escritura Sagrada é que Deus ama você. Ele ama a mim, Ele ama o seu povo escolhido. Não importa o que fazemos, não importa quão profundamente nós o entristecemos com o nosso pecado,
Ele nos ama. Deus nos ama. Aleluia! E não importa se nós não nos sintamos amados, que nós sejamos rejeitados, o quão deprimido nós possamos estar. Não importa, Deus nos ama. Aleluia! Ele nos ama. Talvez nós tenhamos vivido uma vida de solidão, fechados em nós mesmos, com dó de nós mesmos. Sentimos que nós precisamos de alguém que cuide de nós, que nos dê um aconchego. Ou de alguma outra forma de necessidade nossa que não está sendo atendida. Essa noite nós precisamos parar diante dessa verdade de que o amor de Deus é eterno. Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito. Nós temos todas, diversas e muitas necessidades. E todas essas muitas e diversas necessidades, elas são supridas por esse Deus que nos ama eternamente. Alguém disse, me parece que foi o filósofo, o matemático Blaise Pascal. Ele diz que o ser humano tem um buraco dentro dele. E a forma desse buraco é a forma de Deus. Só Deus consegue preencher o buraco, o vazio existencial do ser humano. Temos um vazio que só Deus pode preencher. Temos uma solidão que só o Espírito de Deus é capaz de preencher. Só o amor de Deus, só a graça de Deus é capaz de preencher este vazio. Tudo mais nessa vida é temporário. Já pensou nisso? Tudo mais nessa vida é temporário. Os reinos desse mundo são temporários. O próximo presidente é só para 4 anos. Ou mais 4 ou 4. Tudo na vida passa. A Bíblia diz que nós voamos, mas o amor de Deus nunca se acaba. O amor de Deus é eterno. Ele é antes da fundação do mundo. O profeta diz, com amor eterno eu te amei. Aleluia. Louvado seja Deus pelo seu amor eterno. Este é o ensino central da Escritura Sagrada. É o ensino central da teologia cristã por milhares e milhares de anos. Todos nós temos uma natureza caída, má, pecaminosa dentro de nós mesmos. Nós somos pecadores, somos todos um fracasso moral. E a ira judicial de Deus, da qual nós vamos falar daqui a pouco. Por causa dessa ira, Deus tem que lidar com o nosso pecado. E Ele lida com o nosso pecado através do seu Filho unigênito, demonstrando a nós o seu amor eterno. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. A Bíblia diz que Deus nos amou tanto, que Ele se tornou homem, nascido de uma virgem, perfeito, sem pecado. Ele suportou, queridos irmãos, nosso castigo. A Bíblia diz que Ele bebeu o cálice da ira de Deus, Ele sorveu toda aquela ira, para que nós pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. Deus demonstra o seu amor por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós. Morreu lá na bendita cruz, na maldita cruz. Para nós, bendita cruz. Para Ele, maldita cruz. Ou seja, se você duvidar,
por um momento sequer do amor eterno de Deus, olhe para a cruz de Jesus. Lá você vai ver o amor de Deus estampado, grafado. Lá você vai ver Deus te amando. Deus dizendo, eu amo você apesar que você não merece. E na realidade nós não, de fato não merecemos. A única coisa que nós contribuímos para a nossa salvação é com o nosso pecado. Ele morreu para que nós pudéssemos viver uma vida perdoada. Ele ressuscitou dos mortos para que nós pudéssemos ter uma vida abundante, viver uma vida plena em sua presença. Amém, queridos irmãos? Louvado seja Deus pela sua palavra. Nós temos mais 4 pontos, mas nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua. Amém? Cenas dos próximos capítulos. Vamos lá. É 4 ou 3. O castigo de Deus é eterno. Você não pode perder. A recompensa de Deus é eterna. Acabou, é só 2. Semana que vem a gente prega. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Nós te bendizemos. Porque o Senhor é tão glorioso. O Senhor é tão maravilhoso. Nesta noite, Senhor, celebramos aqui o teu amor eterno. Celebramos a vida de Jesus, o Filho unigênito de Deus, eterno. E celebramos o Senhor, o nosso Deus, Deus único, Deus grandioso, Deus santo, Deus eterno, de geração em geração, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Colocamos a nossa vida, a nossa existência diante do Senhor. Pedimos misericórdia. Quantas vezes, ó Deus, nós lutamos conosco, lutamos com a gente mesmo. Nós nos sentimos tão baixos, nos sentimos tão perdidos. Estamos tão deprimidos, sozinhos. Longe do Senhor, esquecemos do teu mandamento, esquecemos de João 3,16, esquecemos de ti. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Agora reaviva essas verdades no nosso coração. Reaviva, ó Deus, as verdades de João 3,16 em nossa alma. Vivifica essas verdades dentro de nós, dentro da tua igreja, para que possamos, ó Deus, continuar olhando para o Senhor, continuar crendo, continuar caminhando, peregrinando, sabendo, Senhor, que o Senhor nos ama com amor eterno. De longe, se me deixou ver o Senhor, dizendo com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. Ó Deus, atrai o teu povo. Se alguém aqui não conhece o Senhor como Salvador pessoal de sua vida, quebranta o seu coração. Derrama o teu amor nesse coração perdido, pecador, e leva-nos, ó Deus, a confiar no Senhor para a nossa salvação. Abençoa o teu povo essa semana que se inicia, Deus, com tantas expectativas, com tantas lutas e problemas para serem resolvidos. Abençoa a igreja. Fortalece a fé da tua igreja. E dá ao teu povo, Senhor, andar altaneiramente, em novidade de vida, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Te louvamos, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor.